Salve, salve galera, aqui é o Dan do programa Safe 365 e hoje nós vamos trazer para você um conteúdo sobre desconforto respiratório e o que você precisa fazer para salvar uma vida e manter as condições vitais dessa pessoa. Então vamos lá, pessoal, roda a VT que a gente vai começar com esse conteúdo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o desconforto respiratório, sobre as causas relacionadas a esse desconforto, então quais são as doenças, quais são as práticas relacionadas à atividade física que podem levar, por exemplo, a esse desconforto respiratório e o que nós devemos fazer para identificar os sinais, os sintomas e, principalmente, para prestar os primeiros socorros nos casos de desconforto respiratório, utilizando ali a bombinha daquele paciente que já contém aquele medicamento ou o inalador, caso essa pessoa tenha alguma dificuldade de respirar ou possua alguma doença prévia relacionada a esse desconforto, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos entender primeiro o que significa esse desconforto respiratório. Na verdade, o desconforto respiratório ele vem de uma situação de frequência respiratória anormal, ou seja, aquela pessoa tem uma dificuldade de respirar, ou por ela ter feito um esforço físico muito grande, ou por ela ter alguma doença prévia relacionada ali a asma, a bronquite, ou até mesmo uma gripe que torne esse ato de respirar um pouco mais dificultoso e também por uma questão de insuficiência respiratória. E o que essa insuficiência respiratória quer dizer, pessoal? Na verdade, a insuficiência respiratória advém de uma troca gasosa anormal. Então, o oxigênio e o dióxido de carbono que existe nessa troca gasosa na nossa respiração, ela se torna anormal, causando ali esse desconforto. Então, por isso que o desconforto respiratório ele está associado a uma frequência respiratória normal relacionada a essa troca gasosa e também podendo causar ali uma insuficiência respiratória a depender da anormalidade dessa troca gasosa. Tudo bem? Então, superado esse tema inicial, ou seja, esse conceito, nós vamos para identificações para as doenças ou causas associadas a esse desconforto. Então, pessoal, como é que nós vamos identificar um desconforto respiratório? É muito simples. Geralmente você vai perceber o quê? Uma pessoa que tem um desconforto respiratório, ela tem uma respiração difícil. E como é que ocorre essa respiração difícil? Nós temos um ritmo respiratório, toda e qualquer pessoa possui o seu ritmo respiratório. Mas esse ritmo ele é associado à saúde da pessoa. Então, a pessoa saudável, ela consegue respirar normalmente, você não percebe nenhuma dificuldade, nenhum esforço que essa pessoa tem, ela tem uma respiração tranquila, não é nada que cause uma dificuldade dela respirar. E quando ela tem esse desconforto, o que a gente consegue verificar? Que a frequência nessa respiração, ela pode ser elevada ou baixa. Então, essa pessoa respira muito rápido, então a respiração dela é bem acelerada, então ela vai ficar... E o que essa respiração, essa frequência respiratória está associada? Está associada, por exemplo, a um esforço físico. Então, a pessoa que faz uma corrida, que ela não está preparada a fazer essa corrida, ela vai ter essa frequência respiratória elevada. Além disso, a pessoa pode ter uma frequência respiratória baixa. Então, essa pessoa tem uma dificuldade de respirar. Então, a respiração dela vai ser mais ou menos assim.
Então você vê que o que ela tem ali não é uma situação normal. Então aquela situação de frequência respiratória baixa não é uma situação normal para aquele indivíduo. Então você vai identificar isso como um sinal, como um sintoma daquele desconforto respiratório. Além disso, pessoal, você vai verificar o quê? Um esforço. Então a pessoa, ela tem realmente uma grande dificuldade em respirar. Então, né, nós respiramos normalmente, até mesmo inconscientemente. Nós temos a sensação ali de estar respirando quando a gente presta atenção. Mas se no dia a dia você está trabalhando, você está fazendo alguma atividade física, você está cozinhando, ou seja, fazendo qualquer tarefa que não seja prestar atenção na sua respiração, você nem vai perceber. Mas quando a pessoa tem um desconforto respiratório, você consegue verificar que ela tem um esforço maior para respirar. Então, você vai verificar uma dificuldade nessa respiração. E isso também é uma identificação, ou seja, um sinal de que ela tem um desconforto respiratório. Além desse esforço, ela vai produzir ruídos. Então, esses ruídos, ele pode ser verificado da seguinte forma. Muita gente já ouviu falar daquele chiado. Então a pessoa que está com gripe, a pessoa que está resfriada, ou que ela tem algum problema de saúde, ela vai produzir um sibilo, ou seja, um chiado, né? Então muitas vezes, principalmente as nossas avós, né, elas costumam falar assim, o fulano de tal está com o peito chiando. Então isso também demonstra o quê? Um desconforto respiratório. Além desse chiado, desse sibilo, a pessoa também pode demonstrar o quê? Uma rouquidão. Então, no momento dela respirar ali, ela pode emitir um som mais agudo, aliás, mais grave. Então, isso também está associado a causas de desconforto respiratório. E, além disso, né, nós temos o quê? Somente os sons, as poucas palavras por respiração. Então, muitas vezes, a pessoa que tem um desconforto respiratório, ela vai tentar falar alguma coisa para você, mas ela não consegue falar tudo que ela tem para falar, certo? Então, por conta desse desconforto, ela vai tomar o ar ali para poder falar com você, mas ela não vai conseguir falar todas as palavras. Ou, muitas vezes, ela vai emitir somente sons. Então, você não vai conseguir entender o que ela está falando. Então, ela vai tá ali, né, como a gente fala, agitada, esbaforida, vamos dizer assim, e você vai verificar que ela não consegue falar tudo que ela pretende falar. Entendeu? Então ela vai ter que retomar a respiração para terminar o que ela tem para falar. Então esses são os principais sinais e sintomas, tá, relacionados ao desconforto respiratório. E quais são as doenças ou as causas associadas a esse desconforto respiratório? Todos nós sabemos que, né, qualquer dificuldade de respirar, ela pode estar associada a uma doença ou, né, alguma outra causa, como eu falei aqui, que foi relacionada ao esforço físico exagerado. Então a pessoa que produz ali, que vai fazer uma caminhada, ou aliás, uma pessoa que vai fazer uma corrida e ela não está preparada para esse tipo de atividade intensa, ela vai ter um desconforto respiratório, então ela vai respirar com dificuldades depois. E, além disso, nós temos as doenças, então um resfriado, uma gripe mais forte, uma pneumonia e até mesmo aquelas doenças que são mais graves, então a asma, a bronquite, isso vai levar com que a pessoa tenha o desconforto respiratório, tendo inclusive que utilizar alguns medicamentos, inclusive medicamentos que levam um bom tempo, ou seja, são medicamentos de uso contínuo, para que ela tenha ali no momento de uma crise, fazer o uso desse medicamento e ter uma respiração adequada, certo? Então as causas e doenças relacionadas ao desconforto respiratório são essas. Então, relacionando novamente a asma, bronquite, uma gripe mais forte, uma pneumonia e atividade física intensa também pode ser uma causa relacionada
ao desconforto respiratório. E como é que nós vamos prestar os primeiros socorros? Como é que nós vamos identificar isso e como nós vamos auxiliar a pessoa que, por exemplo, faz o uso de uma bombinha, precisa utilizar um inalador? Como você vai auxiliar essa pessoa caso ela precise de ajuda? Como você vai ajudar a fazer o uso desses equipamentos? Então vamos conferir, vamos saber como é que funciona esses equipamentos, saber como é que você deve montar, como você deve proceder e como você deve ajudar essa pessoa a administrar a medicação? Vamos conferir então. Então, pessoal, os primeiros socorros que a gente deve prestar com relação ao desconforto respiratório de uma maneira geral são os seguintes. Então, se uma pessoa ela tem uma alergia com um edema ou uma obstrução das vias aéreas relacionadas a um corpo estranho, você deve fazer o seguinte: você deve utilizar as técnicas de obstrução das vias aéreas por corpo estranho, que é o OVASI, ou seja, a manobra de Heimlich, tanto para adulto como para criança, gestante, obeso, que está aqui, ó, tá? Então você pode conferir nesse vídeo quais são as técnicas relacionadas à obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. Lá tem todos os vídeos, tem todo o conteúdo bem explicadinho para você saber como praticar essa manobra. Além disso, pessoal, se a pessoa ela tem uma asma ou bronquite ou alguma outra doença que cause esse desconforto respiratório e ela tiver a bombinha, ou seja, um medicamento próprio para a autoinalação, você pode utilizar essa pessoa. Então, geralmente a pessoa que tem asma ou bronquite, ela já tem esse medicamento. E você precisa auxiliar ela, caso ela tenha uma dificuldade extrema em aplicar essa medicação, você pode auxiliá-la. Então, aqui nós vamos trazer posteriormente como você deve fazer e como você deve proceder com a montagem, com a inalação, né? Ou seja, o auxílio à pessoa a inalar e todos os pormenores desse equipamento que vem aí junto com uma medicação. E por fim, né, os inaladores. Então, se a pessoa tem um outro desconforto relacionado a uma doença, ou uma gripe, ou um resfriado, e ela tem uma dificuldade muito grande em respirar, você pode também auxiliar essa pessoa a montar o inalador, a colocar ali um soro fisiológico, por exemplo, dentro daquele inalador e auxiliar o paciente a inalar aquela substância, de modo a liberar ali as vias aéreas, de causar nessa pessoa uma sensação melhor, um conforto melhor e uma respiração mais eficiente, tá bom? Então esses são os principais primeiros socorros relacionados ao desconforto respiratório e como você deve proceder em cada caso, tá? E como é que nós vamos fazer o uso da bombinha e também do inalador? Vou passar aqui para o inalador, que o inalador ele é mais fácil. Por quê? Porque ele é dividido em duas partes. Você tem aquele motor, certo? Onde você vai ligar esse motor na tomada, que ele vai fazer o processo ali para você fazer a inalação, e você tem aquele bucal ou aquela máscara junto com aquele caninho e o recipiente onde você põe um soro fisiológico ou alguma outra substância para que a pessoa inale e você tenha ali uma respiração melhor, tá bom? Então, vocês vão verificar que o inalador ele não tem muito segredo para fazer a montagem, para fazer o uso e para auxiliar a pessoa a inalar aquela substância que está ali naquele frasquinho. Então é muito fácil de se utilizar, é muito didático, então você consegue fazer o uso de forma muito clara, muito simples e muito objetiva. Mas a bombinha, como é que nós vamos fazer agora para ajudar a pessoa a utilizar a bombinha? Então vamos verificar como é que isso funciona? Então, pessoal, eu estou aqui com a bombinha, tá? Essa bombinha aqui, ele é um medicamento, ele foi comprado numa farmácia, tá? Então ele é vendido em várias dosagens, em vários tipos de medicação.
E falando mais especificadamente sobre a medicação, se você tem uma bombinha na sua casa e essa bombinha é de determinada pessoa, você não pode utilizar essa bombinha em outra. E por que que nós falamos isso? Porque existe nesse frasco aqui, ó, uma medicação que é específica. Então, muitas vezes uma pessoa vai na farmácia e pede uma receita, certo? E nesse frasco aqui você tem a receita específica para aquela determinada pessoa e que você não pode fazer o uso em outra, podendo acarretar aí diversos problemas de saúde. Então, sempre que for utilizar, utilize na pessoa que é portadora dessa medicação. Então, o que que você vai fazer, pessoal? Primeiramente, nós temos aqui a montagem do equipamento. Então, quando você comprar na farmácia, geralmente esse medicamento ele já vem montado, certo? Eu só desmontei aqui para mostrar para você, caso ele venha desmontado, e o que que você deve fazer nessas situações. Então, se você verificar bem aqui, ó, nós verificamos que ele tem um orifício, certo? Então, você tem aqui o corpo do equipamento, certo? A abertura aqui onde você vai colocar o extensor aqui, certo? Ou o espaçador, na verdade, ou colocar aqui a uma distância correta a boca para fazer a inalação, e nessa parte de cima você tem o orifício para colocar a medicação. Então essa é a medicação, e o que que você precisa fazer primeiramente? Você vai fazer a montagem. Então é muito simples. Você vai pegar essa parte, né, mais fininha aqui onde ela tem o bico, e você vai encaixar aqui nesse orifício, certo? É muito simples, você pode verificar aqui, ó, que se eu apertar, a medicação vai sair, certo? Então nós vamos testar algumas vezes durante o vídeo. Então, ele já está montado, e o que que você deve fazer posteriormente? Você vai fazer o quê? Você vai agitar o medicamento. Então, antes de ministrar, antes de aplicar isso naquele paciente com desconforto respiratório, você vai agitar o medicamento. E por que que nós falamos isso, pessoal? Muitas vezes esse medicamento ele está lá na farmácia, ou ele é manipulado e ele fica em determinada posição. Ele pode ficar de pé, ele pode ficar deitado. Mas para você ter um melhor aproveitamento desse medicamento, você precisa agitar. Então, agitando ele, você consegue fazer o quê? Você consegue, né, deixar o medicamento mais homogêneo, e isso vai facilitar a aplicação, isso vai facilitar a absorção pelo paciente. Então, agitar também é um ponto extremamente importante para você auxiliar a pessoa a aplicar essa medicação. E depois de agitar e de fazer a montagem, você precisa retirar a tampa. Então, por que que nós falamos que só nesse momento você deve retirar a tampa? É muito simples, pessoal. Como eu mostrei aqui para montagem, né, a montagem para vocês, eu posso retirar esse equipamento aqui, e no momento em que eu fizer a pressão, se eu fizer uma pressão muito forte para encaixar, ele pode, certo? Expelir. E se você deixar ele montado para sua frente, pode pegar no seu olho. Se você tiver montado na frente do paciente, você pode espirrar essa medicação no olho dele e pode causar algum acidente. Então, sempre faça isso com a tampa da medicação fechada. E depois de você agitar adequadamente, você retira a tampa do medicamento. E agora, como é que a gente vai fazer a aplicação dessa medicação? Pessoal, primeiramente a gente precisa verificar o quê? Se ele está em perfeitas condições de funcionamento. Então, estando em condições de funcionamento, você deve fazer o quê? Se você tiver um espaçador, ou seja, o espaçador é esse equipamento aqui, ó, que você pode colocar justamente nessa posição, tá? E se você não tiver um espaçador, fica uma dica que você pode fazer o seguinte: cortar a base e a parte de cima de uma garrafa PET, por exemplo, então uma garrafinha de 500 ml, diminuir um pouco o tamanho dela e colocar ela aqui para fazer um espaçador e utilizar de maneira correta esse medicamento, certo? Então também vale a dica, porque às vezes o espaçador que você vai comprar ele é muito caro, geralmente ele numa farmácia ele está em cerca de R$70, a depender da farmácia,
Então, você criando esse mecanismo para facilitar a inalação da medicação também é válido, certo? Então, você vai aplicar o espaçador. E se você não tiver o espaçador na sua casa, o que você vai fazer? Pessoal, muita gente faz o uso dessa medicação de maneira incorreta, tá? Algumas pessoas já estão acostumadas, elas conseguem, né, fazer a inalação desse produto e desse medicamento de uma forma eficiente, mas o procedimento mais adequado para você fazer a inalação é a seguinte: você deve, no momento em que você for auxiliar essa pessoa, essa vítima, você deve fazer o seguinte: você deve colocar essa medicação em mais ou menos 4 dedos ou 5 dedos de distância da boca, certo? Então você vai colocar ele mais ou menos nessa distância. E por que nós falamos isso? Porque muitas pessoas fazem o uso incorreto. Então a pessoa ela vai pegar, vai colocar essa medicação na boca e vai aplicar. E quando ela faz isso, o que vai acontecer com toda essa medicação? Ela vai grudar na boca. Então ela vai grudar na sua língua, ela vai grudar no céu da boca, ela vai grudar em toda a região interna. E aquele medicamento vai ficar grudado e não vai sofrer, né, o efeito esperado. Então, nós falamos o quê? Coloca uma distância de 4 dedos ou você coloca o espaçador, tá? Além disso, você vai pedir para a pessoa inclinar ligeiramente a cabeça para trás, então ela não precisa fazer isso, tá? Ela só vai colocar um pouquinho para trás para o jato, né, ser bem eficiente. E além disso você vai, né, a gente fala colocar ou posicionar na boca, tá? Mas você vai colocar ou posicionar na boca o espaçador, tá? E no caso de aplicar somente a medicação, esses 4 ou 5 centímetros ou 4 dedos ali é o recomendado. E você vai pressionar. No momento em que você pressionar essa medicação, você vai pedir para a pessoa inspirar, certo? Então ela vai inspirar, no momento em que ela inspirar, ela vai, né, vamos dizer assim, ela vai inalar essa medicação, toda essa medicação ela vai passar né, pela região aqui do sistema respiratório, fazendo o efeito adequado. Então você, no momento da pressão aqui da medicação, você pode até fazer uma contagem junto com a pessoa, então 1, 2, 3, aplica e inspira. E aí ela vai respirar fundo, ela vai prender a respiração com aquela medicação por aproximadamente 10 segundos e expirar, tá? Então essa é a medida adequada, esse é o procedimento adequado para você montar, para você agitar, para você auxiliar essa pessoa que tem uma grande dificuldade em se automedicar, ou seja, de aplicar e fazer o uso da bombinha com a medicação. Então, pessoal, nós vamos mostrar aqui agora em câmera lenta, só para você ter uma ideia de como funciona esse medicamento, qual é o jato que ele expele, né? Qual é o jato que ele manda, tá? E como você consegue verificar a distância em que ele percorre. Então você não precisa necessariamente colocar na boca dessa pessoa. Você vai verificar que esse jato ele tem uma distância suficiente para que nessa posição que nós falamos, fazer o uso adequado dessa medicação. Então vamos lá, pessoal, vamos verificar aqui qual que é a distância que ele percorre em câmera lenta aí para você verificar como funciona esse medicamento. Então, pessoal, vocês verificaram aí como é esse jato, ou seja, como funciona a aplicação dessa bombinha, dessa medicação. E por fim, pessoal, se você fizer esse procedimento, se você auxiliar essa pessoa e mesmo assim ela não tiver uma melhora significativa, o que você deve fazer nesse caso? Você deve chamar
o SAMU ou ligar para o serviço médico de emergência, relatar tudo o acontecido, ou seja, informar que você fez a aplicação, informar que você utilizou de maneira correta essa medicação e que, mesmo assim, essa pessoa não teve uma melhora. E, no caso, se ela sofrer uma inconsciência e evoluir para uma parada cardiorrespiratória, porque também pode evoluir para esse caso, na verdade, uma parada respiratória, tá? Podendo evoluir para uma parada cardiorrespiratória, você deve proceder com as manobras de reanimação cardiopulmonar. Beleza, pessoal? Então esse foi o conteúdo relacionado a desconforto respiratório, quais são as causas, o que é o desconforto respiratório, como funciona, os primeiros socorros que você deve prestar e principalmente a utilização da bombinha e a montagem, a agitação e todo o procedimento necessário para você auxiliar uma pessoa na aplicação dessa medicação. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, ative as notificações aqui no YouTube, curta o nosso canal Safe.365 aqui no YouTube e nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, e esteja pronto para salvar vidas com conteúdos exclusivos sobre primeiros socorros. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.